Vamos ver isto aqui, ó. Aqui, ó. 14 anos de prisão. Família de pichadora de estátua do STF conta como ela reagiu à pena. Então vamos ver isso aqui primeiro. Metrópolis conversou há pouco com os familiares da cabeleireira Débora Rodrigues, presa após fazer uma pichação na estátua à Justiça, na frente do STF, no dia 8 de janeiro de 2023. Débora está presa há mais de 2 anos, a maior parte desse tempo aqui, no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, no interior de São Paulo. Essa cadeia ficou muito famosa no início dos anos 2000 por ter abrigado uma presa muito perigosa e muito conhecida, Suzane von Richthofen. Usando os uniformes exigidos para fazer a visita, a mãe e a irmã de Débora conversaram com o Metrópolis e contaram como foi dar a notícia de que os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes votaram para que Débora seja condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas. Nós acabamos de sair da visita com a Débora e nós somos porta-voz nesse momento dessa notícia de que houve aí o segundo voto direcionado para que ela seja acusada e a pena de 14 anos. E não é fácil dar uma notícia como essa, né? Ela chorou, ela ficou muito triste, mas como ela falou pra gente, ela falou sempre, ela confirma de que toda essa decisão não a define. Porque ela sabe dos valores dela, ela sabe do que ela fez, então ela sabe que não houve um crime para que haja uma condenação aí de 14 anos, Ela meteu né? o famoso quem me conhece sabe. Fala lá pra eles. Como ela falou, ela acredita muito, primeiramente em Deus. Ah, bom. Achei que eu não ia falar, e que ela está confiante de que E se a tudo mãe vai dar dela não for da Assembleia, eu mudo meu nome pra Alexandre de Moraes. certo no final. A gente esperava, na verdade, esse voto aí do ministro Alexandre de Moraes, mas nós apelamos neste momento, como família, nós apelamos para os demais ministros, né? Para que eles usem a razão, eles usem a capacidade de julgar com imparcialidade nesse caso. Agora? Qual foi o crime? Foi uma pichação? Então vamos julgá-la por esse crime, pela Não foi só pichação. isso. A Débora não entrou em nenhum prédio público, ela não depredou nenhum tipo não causou nenhum tipo de dano permanente. Então isso precisa ser levado em conta no momento do julgamento da Débora. Os familiares de Débora são de Campinas e Paulínia, duas cidades próximas aqui de Rio Claro. Eles se É bom revezam que dá pra todos visitar. os fins de semana para visitá-la. Inclusive os 2 filhos de Débora, de 10 e 7 anos de idade. A mãe de Débora comentou como está sendo esse processo com a família. Esse processo, para mim, está sendo angústia, sofrimento, lágrimas, dores. Meu coração tem hora que parece que quer parar de angústia. É sono perdido. 2, 3 horas da manhã, já vejo o relógio contar 4 horas da manhã, muitas e muitas vezes, e eu não ter dormido nem um segundo ainda, clamando a Deus e chorando. E pedindo a Deus que Deus use esses homens do coração à mente, para ele ter honestidade, ter amor, entender o que é paz e amor. Porque Disse a mãe da golpista. Disse a mãe da moça. A mãe lembra o tio Hector Salamanca. Cala a boca, chat. Pelo amor de Deus, mano. É um assunto sério. o que eu clamo, é o que eu peço. Porque Mas eles parece mesmo o tio Salamanca. Ó ela falando, ó, chat, ó. precisam de entender o que é o amor ao próximo. Porque não sei se todos têm, mas alguns deles devem ter filhos. E eles sabem o que é o amor de filho. As lágrimas que eu derramo por ela, ela derrama pelos filhinhos dela. Os filhinhos dela derramam por ela também. E eles dizem, quando minha mãe chegar, está na minha casa, e eles falam, quando minha mãe chegar, aí nós vamos passear em tal canto. Isso. Ele já Daqui tem uns 14 anos. Não vai ficar 14 anos. Ela vai em liberdade antes, mas vai ficar um tempinho guardada lá sim. planinho deles, de saudade, de passear com a mãezinha deles. Quando minha mãe chegar, eu vou para o mercado, mamãe vai comprar isso assim, assim para mim. É o desejo deles, é a loucura deles, é a mãe deles. A loucura deles?
casa. A Cláudia falou que, né, não chegou a surpreender o voto do ministro, né, mas causou um impacto, você vê ali uma condenação. Não é fácil, porque ele é pai. E ele sabe, ele não quer ver um filho dele passar pelo que eu estou passando com minha filha. E nenhum deles quer sentir isso. Então, nós esperava outra alternativa. Quem está preso com a Débora também é os filhos dela. Também é a mãe, também é a irmã, também é o esposo. Porque aqui fora nós sobrevivemos apenas. Porque todos os dias, o nosso final, todas as semanas, o nosso final de semana é colocar um uniforme e vir sair das nossas casas, pegar uma estrada e estar aqui com ela. As nossas vidas também foram paralisadas diante dessa prisão da Débora. E isso se arrasta há 2 anos. 2 anos que as crianças não sabem o que é sair, não sabem o que é se divertir, não sabem o que é ter a mãe dentro de casa fazendo a sua comida todos os dias, ajudando eles nas atividades da escola, não sabem o que é pegar na mão da sua mãe no final de semana. Então nós também Será que ela pensou nos filhos quando ela foi lá para Brasília? Presos junto com a Débora. Aí eu pergunto a essa mesma justiça, será que isso está correto? Vamos ver se isso está correto ou não? Inclusive, eu vou até indicar um Instagram para vocês aqui, porque eu vi um post exatamente sobre isso ontem no Instagram. Vamos ver. Aqui, ó. Quer ver só? Vamos ver se está correto, a gente já termina de ver o vídeo com ela aqui. Se liga nisso aqui, ó. Sigam depois o Fábio Chap, cientista político e escritor. Sigam ele lá. Ele tem uns posts brabíssimos aqui, ó. Aí, a questão é a seguinte, ó. Esta mulher está prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Para uns, uma jovem mãe cristã e que pichou uma estátua com batom. Para outros, uma golpista que de inocente não tem nada. E se eu falar que ela é as duas coisas? Nenhum criminoso deixa de ser criminoso por ser pai, mãe ou cristão. Mas para conhecer o crime da Débora, nós não vamos falar dela agora. Vamos falar do Isaac. Isaac é pai de 2 filhos, evangélico, mas vive se envolvendo com gente errada. O melhor amigo de Isaac se tornou assaltante e começou a planejar um roubo a banco. Nesse roubo, 4 homens fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil, espancaram 3 seguranças, destruíram a agência e levaram 2 milhões de reais. Isaac era o 7º membro da quadrilha, embora não tenha entrado no banco. Sua função era esperar no carro até o assalto terminar. Após o assalto, os 4 homens que entraram no banco correram para o carro e Isaac acelerou a mais de 100 km por hora pelas ruas de São Paulo. Dias depois do assalto, todos foram presos, inclusive Isaac, que não entrou armado no banco, mas era o motorista. No dia do julgamento, o advogado de Isaac argumentou: ele não assaltou ninguém, não cometeu crime algum, ele apenas dirigiu um carro. Agora, dirigir carro é crime? Todos no tribunal deram risada. Comange mandou R$5. Brasil Pais de M, não tem área kids nas penitenciarias para os filhos, ficaram com as mamais inocentes. Durante o julgamento, se soube que Isaac participou de 3 reuniões presenciais de planejamento do assalto. Também foram encontradas diversas conversas dele no WhatsApp. Em uma delas ele falava: "E aí, geral no grau, chegou o grande dia." Essas mensagens foram enviadas num grupo de WhatsApp com os criminosos. Isaac foi preso por assalto, formação de quadrilha e associação criminosa. Ninguém, absolutamente ninguém razoável, diria que Isaac deveria só tomar uma multa porque seu único crime foi dirigir em alta velocidade durante a fuga. Ninguém, absolutamente ninguém, citou que Isaac deveria ser solto por ser pai de 2 filhos. Isaac, embora pai, embora tenha sido só um motorista, participou do assalto. Isaac é um criminoso. Agora vamos ao caso de Débora. Esta jovem mãe está prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Os bolsonaristas dizem que seu único crime foi pichar uma estátua em frente ao STF dia 8 de janeiro. A denúncia criminal diz outra coisa. Débora participou dos acampamentos em frente aos quartéis. Acampamentos que suplicavam por intervenção militar. Débora participava de inúmeros grupos de WhatsApp e Telegram que imploravam por uma tomada armada do poder pelos militares. Débora esteve em Brasília durante o 8 de janeiro de 2023 e participou da destruição do patrimônio público. Ou seja, Débora esteve no planejamento e na execução de uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Não, Débora não está sendo condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom.
Débora vai pegar 14 anos por isso aqui. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 6 meses. Golpe de Estado, 5 anos. Associação criminosa armada, 1 ano e 6. Dano qualificado, 1 ano e 6. Deterioração do patrimônio tombado, 1 ano e 6. Se o crime de Débora tivesse sido pichar o Museu do Ipiranga e tivesse escrito bolacha no biscoito, ela pegaria 3 anos de prisão. Também cumpriria a sentença toda em regime aberto, porque no Brasil, penas menores de 4 anos são cumpridas no aberto. Débora não apenas pichou uma estátua, ela esteve no planejamento e na execução de uma tentativa de golpe de Estado. Ela esteve nos quartéis, articulou a intervenção militar em grupos online, ela participou da, entre aspas, tomada de Brasília. Sobre Débora ser mãe, enquanto tramava derrubar o governo eleito por 60 milhões de brasileiros, ela não pensou nos filhos? Enquanto ela articulava nos quartéis um golpe que poderia resultar na morte de milhares de brasileiros, ela não pensava nos filhos? Débora não refletiu que, caso o golpe fracassasse, os filhos veriam a mãe na prisão? Elas também são mães. Os bolsonaristas estão pedindo a soltura delas? Sim, Débora é mãe. Sim, Débora é cristã. Sim, Débora é uma golpista. Ela participou conscientemente de uma trama. Para instaurar uma ditadura no Brasil. Há centenas, milhares de provas nos inquéritos e na denúncia da PGR mostrando como os bolsonaristas estavam sendo usados pelos militares. A ideia é que os acampamentos pudessem ser a face da pressão popular para os militares intervirem. Eles seriam a voz do povo pedindo golpe. Os militares seriam o braço armado que ouviu a voz do povo. Bem-vindos a 1964. Este golpe teve início, mas fracassou. Embora planejassem ir de base com o Lula, Alckmin e Xandão, embora planejassem decretar estado de defesa, embora planejassem instaurar uma ditadura bolsonarista, eles falharam. A Constituição é clara, se quer tentar dar um golpe já é crime, porque se o golpe é bem sucedido, depois não tem justiça para julgar. Bolsonaro usou Débora e milhares de bolsonaristas como massa de manobra para sua intervenção militar. Débora não só pensou numa ditadura, não só planejou uma intervenção militar, ela agiu para que tivéssemos mais uma ditadura sangrenta no Brasil. A pichação é só a ponta do iceberg. Os 14 anos são por crimes muito mais graves do que aqueles cometidos com a ponta do batom. Que o mandante pegue o dobro do tempo de cadeia. 28 anos para Bolsonaro ainda será pouco. O Fábio desenhou aqui e eu só transmiti a mensagem, né? O Fábio Chape, ele desenhou aqui, tá desenhado. Agora, depois desse post aqui, bem desenhadinho, se não entender, aí eu já não posso fazer mais nada. Sigam o Fábio Chape, ó, Chape Fábio, no Instagram. Segue ele lá, ele é brabo. Ele consegue desenhar. Aqui na live eu só sou capaz de xingar, então eu preciso pegar gente que consegue desenhar e reproduzir aqui na live, porque, né, conteúdo de qualidade aí. Então vamos voltar aqui o vídeo da família da Débora Rodrigues, a caminhoneira. Então, moça, isso aí chama vida de sociedade, vida adulta. Às vezes a gente faz uns negócios que a gente não pensa e depois, sabe o que acontece, moça, querida irmã da Débora? A gente tem que pagar, né? A gente tem as consequências dos nossos atos. Então, é por isso que a gente sempre fala, pensa bem se você tá sendo burro ou não. Pensa bem, moça. De casa, fazendo a sua comida todos os dias, ajudando eles nas atividades da escola, não sabe o que é pegar na mão da sua mãe no final de semana. Então, nós também estamos presos junto com a Débora. Aí eu pergunto a essa mesma justiça, será que isso está correto? Também apreender essas crianças dessa mesma forma? Do ato em si, ela está arrependida, né? Ela se arrepende de ter ido lá, como que é essa situação? Não, ela se arrepende, sim. Ela fala que naquele momento foi um ato realmente impensado. É isso que eu tava falando, o áudio tava no mudo aqui, é isso que eu tava falando, entendeu? Ato impensado. Quem aqui nunca teve um ato impensado e teve que lidar com as consequências, não é mesmo? Isso é vida adulta.
Isso seja bem-vinda, Débora, à realidade. Né? A arcar com as consequências dos seus atos, hora a hora. Veja só. Foi no calor das emoções. Exatamente. Exatamente isso. Por isso que, né, a gente sempre fala nessa live aqui sobre, antes de tomar uma decisão, você senta numa cadeira confortável, senta na sua poltrona aí na sua casa, você senta aqui, fecha o olho e pensa, bom, eu tenho uma atitude para tomar aqui, eu tenho uma decisão. Posso estar sendo muito burro se eu tomar essa decisão por esse lado aqui? Aí você fecha o olho e raciocina. Se por um momento a dúvida passar pela sua cabeça, não faça. Porque você vai estar sendo burro. E na vida, a gente pode ser tudo. A gente só não pode ser burro. Tá? Então, antes de tomar uma decisão, pensa. Vou estar sendo burro? Porque a vida com a não burrice, eu não estou nem dizendo com a vida com inteligência. Eu estou dizendo a vida com a não burrice. A vida sem a burrice, ela já é complicada. Ela já é difícil. Agora imagina se, além de tudo, se você adiciona, você adulta, mãe de 2 crianças, se você adiciona o elemento burrice, fica muito mais difícil. E que ninguém sai de casa com um batom na mão, um batom na sua bolsa e vai lá pensadamente falar ali, eu vou ali escrever na estátua. É verdade. Eu nunca saí com um batom na bolsa pensando, vou ali pichar uma estátua. Realmente foi um ato impensado. Então, aí agora tem que pagar, né? Agora tem as consequências, né, ô irmã da Débora? Então, ela estava ali naquele momento da manifestação, mas ela não saiu de casa com o pensamento de realmente vou ali, vou escrever em uma estátua. Então, ela se arrepende, claro que ela se arrepende. Tava lá na porta do quartel, tava lá acampada na porta de quartel. Ela pede perdão a toda a nação. Certeza que vocês estavam apoiando ela lá no quartel, certeza absoluta. A mamãe Salamanca falando, não, vai lá, filhinho, vai lá, pô. Tem que fazer isso mesmo, tá correto. Em relação a isso, ela tem a esperança viva no coração dela. Que ela pediu desculpa pra nação, foi isso? Perdão a toda a nação com relação a isso. Vocês perdoam ela, chat? Eu perdoo. Eu tenho o coração mole. Eu tenho o coração bom. Por mim tá perdoada. Mas que continue presa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas por mim tá perdoada. Ela tem a esperança viva no coração dela de que os ministros olhem toda essa situação com mais razão, né? Em realmente praticar a justiça. Ela tem essa esperança. E nós também temos essa esperança de que os juízes irão julgar com sensatez esse momento, que é tão delicado do nosso país. Julgar uma pessoa, dar a ela 14 anos de prisão por uma pichação. A gente já viu, né? Tenho recebido inúmeras ligações, pessoas procuram as minhas redes sociais falando que estão convidando ela para entrar pro picho com relação ao que foi decidido até o momento no caso da Débora, trazendo palavras de apoio, de consolo. Nós ainda confiamos na justiça brasileira e nós apelamos para os demais ministros para que realmente sejamos sensatos no momento de julgar a Débora. Ela é uma pessoa comum, uma cidadã comum, mas que tem muita honestidade, muito amor no coração. Graças a Deus, que bom, viu? De Rio Claro, no interior de São Paulo, Samuel Pancher para o Metrópole. A Deb é assim, que bom. Ó, pra você que acha que a Débora tem que ser solta amanhã, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos e cola no Show do React. Próximas datas do Show do React disponíveis exatamente aqui
no primeiro link da descrição e também entra lá no canal do Telegram. Estamos chegando em 1000 pessoas, é isso mesmo, chat? 830 pessoas neste momento. O que você tá vacilando que você ainda não entrou lá no canal do Telegram? É o dia inteiro falando bosta lá, você vai adorar. Então, na descrição também tem o link.